Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 24. Paulo ele é levado diante do governador Félix. Logo em seguida chega Ananias, aquele sacerdote, alguns líderes judeus e um advogado chamado Tertúlio. Lucas faz questão de mencionar que havia um advogado naquele lugar. Por quê? Porque tudo havia sido preparado cuidadosamente para a acusação de Paulo. O advogado começa elogiando Félix, o governador. Para elogiar simplesmente? Claro que não. Ali ele estava bajulando. Por quê? Porque ele já queria ganhar o favor desse governador. Logo começa a acusação contra Paulo. Ele diz que Paulo promoveu tumulto entre os judeus, diz também que Paulo era líder da seita dos nazarenos. E por fim, ele diz que Paulo tentou profanar o templo. Nada disso podia ser comprovado. Logo, Paulo recebe a palavra. E sua postura é totalmente diferente. Ele não bajula o governador. Ele simplesmente apresenta os fatos. Paulo explica ter ido a Jerusalém para adorar e para levar oferta aos necessitados. E aqui nós vemos uma declaração muito importante. Paulo diz o seguinte: sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo o que está escrito na lei dos profetas. Aqui Paulo deixa claro que Cristo era o cumprimento da lei, mas os religiosos eles não podiam ver. E Paulo continua: por isso me esforço para conservar sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E depois de ouvir os dois lados, Félix, ele adia a decisão. Por quê? Porque Lucas cita que ele tinha o conhecimento do caminho. E ele era casado com uma judia. E essa judia muito provavelmente havia falado para ele sobre Jesus e sobre os cristãos, muito antes daquele julgamento. Félix manda o centurião guardar Paulo em segurança e, passado alguns dias, chama Paulo novamente. Mas ali Paulo faz uma pregação onde ele fala sobre domínio próprio e sobre também o juízo vindouro. E Félix chega a temer e por isso manda que Paulo seja guardado novamente. Félix fica impactado com a mensagem, sente temor, mas essa mensagem ela não cai no coração. O terreno onde cai a mensagem é um terreno rochoso. Até parecia que ia dar algum fruto, mas infelizmente, por conta do terreno, nada mudou. Félix sente temor, mas não faz nada diante disso. E Lucas, ele continua citando que Félix chamava ele outras vezes. Então, por várias vezes ele chamava Paulo, mas a intenção do coração dele era que Paulo oferecesse dinheiro para que fosse solto. Aqui vemos o quanto os homens são capazes de anular a mensagem para agradar os seus interesses. Félix sabia que Paulo era inocente, mas preferiu agradar os judeus para evitar problemas com ele. 2 anos se passaram e Paulo continuava preso. Mudou até o governador, de Félix para Festo, e Paulo continuava preso. Agora eu quero te fazer um convite. Todo domingo, às 16 horas, nós, da Escola de Sabedoria, nos debruçamos diante da palavra para juntos aprendermos mais sobre o Evangelho. Faça a sua inscrição, vem fazer a Escola de Sabedoria com a gente, aproveita e encaminha essa mensagem para alguém que precisa também entender mais sobre a mensagem. Amém?